existe algum problema em rezar diretamente sobre pessoas com possessões e infestações diabólicas sem a presença de um sacerdote? Pronto. Então, o que é que eu diria nesta pergunta? O que é que eu aconselho? Esta pergunta, quem faz esta pergunta, no fundo, normalmente é porque às vezes estamos muito bem, por exemplo, lá no grupo de oração, ou na missa, ou a rezar o terço, e surge algum caso de alguma pessoa que tem assim uma manifestação de problemas espirituais. Acontece. Sobretudo quando a oração é mais forte, na adoração, na invocação do Espírito Santo, no terço, na missa, como eu dizia. Pode acontecer, pode. E agora, o que fazer nesses casos? Não é? Conselhos práticos. Podemos rezar não há, sem o padre? Eu diria que se não há padre... Uma coisa é estar o padre e nós querermos rezar sem o padre. Senhor padre, vá-se embora. Não, isso é muito estranho. Isso é muito estranho, não é? Outra coisa é, estamos no grupo de oração ou a rezar o terço e não há padre. É diferente, não é? Para a gente se entender. E depois, também, o como fazer, além da questão do rezar sem padre ou com padre, como fazê-lo da melhor maneira. Porque às vezes estamos, por exemplo, aqui, estamos muita gente. Imaginem que durante a missa ou da adoração havia alguém que se sentia mal. Como é que eu costumo lidar com esses? Não há assim muitas indicações, não é que a Igreja deu muitas regras, deu algumas, que eu já vos vou dizer, mas depois há muitas coisas que ficam ligadas um bocado ao bom senso. E aqui a irmã está a fazer um bocadinho de barulho, aqui o som, se puder baixar, se faz favor. Sou eu? Então pronto, paciência. Então vou deixar o anjo da guarda tratar disso. Mas vou partilhar convosco algumas 2 ou 3 ideias que eu tento viver, que vêm um pouco da minha experiência prática, que são coisas de bom senso. E também vou-vos dizer quais é que são as regras. As regras, começo por aí, para rezar o exorcismo maior, é assim que se chama tecnicamente, é preciso a autorização expressa do bispo, do ordinário do lugar, do bispo diocesano. Ou seja, nem sequer um padre que não foi autorizado por o bispo pode rezar o exorcismo maior. Só um padre explicitamente autorizado pelo bispo. Não é preciso ser por escrito, pode ser verbalmente, mas tem que ser explicitamente. E esta autorização o bispo normalmente ou dá genericamente, como acontece no meu caso, eu tenho a autorização genérica, eu posso rezar no território da Diocese de Lamego por todos os casos que precisarem de exorcismos, sem pedir caso a caso a autorização ao bispo. Uma pessoa que aparece com problemas, eu já posso rezar. Às vezes o bispo dá uma autorização para um caso particular. Surge uma pessoa lá, o parco, e o bispo diz, olha, o senhor padre pode rezar por essa pessoa o exorcismo maior. Portanto, o bispo pode dar a autorização genérica ou ad casum, caso a caso, digamos assim. Depois há os chamados exorcismos menores, que temos, por exemplo, no ritual do batismo de uma criança, há uma pequenina oração de exorcismo antes do rito do batismo. É o que sobra do tempo do catecumenado. Nos primeiros séculos, os cristãos preparavam-se longamente para o batismo. A maior parte dos batizados, ou muitos, eram adultos e vinham de práticas pagãs. E então havia uma preparação longa, não é como hoje. Era o tempo de catecumenado. E o tempo do catecumenado estava cheio de orações de renúncia e de exorcismos pequenos. Porquê? Porque as pessoas, como vinham de práticas pagãs, aquilo que eu dizia há bocado, idolatria, superstição, adivinhação, era preciso toda uma purificação, uma renúncia a esses maus hábitos, a essas formas de adivinhação, de magia, etc., de idolatria. E isso demorava tempo, não é? Agora, a seguir ao Vaticano II, a Igreja restaurou o catecumenado. Agora, infelizmente, no mundo em que vivemos, já acontece cada vez mais frequentemente que pessoas adultas pedem o batismo. E então a Igreja, no fundo, recuperou aquilo que fazia
o método que tinha nos primeiros 3 séculos, nos primeiros séculos da vida da Igreja. Então, temos também o catecumenado, e nesse catecumenado para os adultos também existem os tais exorcismos menores, e os escrutínios e etc. O óleo dos catecúmenos hoje já não se usa com essa finalidade, mas nos primeiros séculos o óleo dos catecúmenos era destinado a estes exorcismos, no tempo do catecumenado. Pronto, isto é só uma nota histórica de curiosidade para a gente perceber um bocadinho como é que as coisas funcionam. Portanto, liturgicamente, há o exorcismo maior e há os exorcismos menores, que se usam no tempo do catecumenado ou antes do batismo, quando se batiza uma criança. Também se faz ali um pequenino exorcismo. Pronto, isso é uma coisa. E por curiosidade, também só para saberem, os exorcismos do tempo do catecumenado, no atual ritual romano, podem até ser delegados ao catequista, que está a preparar as pessoas para o batismo. Portanto, tecnicamente, uma pessoa que nem sequer é padre, o catequista pode rezar os exorcismos menores, liturgicamente falando. Pronto. Para rezar o exorcismo maior, só um sacerdote com autorização expressa do bispo. Pronto, isto é as regras, digamos assim, práticas. Depois, como fazer, voltando à pergunta aqui, como fazer se surge manifestação e etc. Primeira sugestão, primeiro conselho. O que normalmente eu faço, isso acontece-me algumas vezes, como vocês imaginam, eu tenho um grupo de oração, por exemplo, todas as sextas-feiras à noite. E vão muitas pessoas de todo o lado. E vão, normalmente, algumas pessoas que têm problemas espirituais, porque precisam de ajuda, e ouviram falar que há um padre em Lamego que ajuda as pessoas, lá vai tudo para Lamego. E então, às vezes nós estamos muito felizes e contentes a rezar o terço, ou a cantar, a louvar a Deus, como fizemos aqui, e surgem umas situações assim mais embaraçosas, em que alguém se começa a sentir mal, etc. Digamos assim que o inimigo mostra as unhas. Nesses casos, o que eu faço, eu já tenho alguns colaboradores ali no grupo de oração. O que eu faço nesses casos é, nós continuamos a rezar, portanto eu não paro a oração, não perturbo nada, e algumas pessoas do grupo de oração, digamos que estão lá há mais anos, vão ter com a pessoa que está a sentir mal e levam-na para uma zona mais recolhida, para uma salinha que eu tenho lá atrás. Eu até tenho 2 salinhas, que às vezes não chegam, porque às vezes são mais do que 2 pessoas. Mas eles levam-nas e estão lá um bocadinho com elas, dão-nos um copo de água, ouvem-nas um bocado. Estes leigos são leigos que já me ajudaram muitas vezes nos exorcismos e digamos que já têm um certo olho clínico. Portanto, eles já viram muita coisa, já sabem distinguir quando é o demónio, quando a pessoa está um bocado exaltada, ou foi uma quebra de tensão, ou etc. Muitas vezes, no meu caso, é o demónio, porque já são as pessoas que têm problemas que vêm, normalmente. Mas também às vezes aparece de tudo. Às vezes há pessoas que têm algumas perturbações psicológicas, acontece, e às vezes são pessoas que se emocionam, ou que com a oração e com os problemas, às vezes estamos a rezar sobre temas que mexem muito com elas, que também aquilo comove-as muito. Pronto, portanto, pode acontecer isso tudo. Então, eles, lá na tal salinha, tentam que a pessoa acalme. Nos casos em que aquilo é mais violento e que a pessoa não volta, digamos assim, que está em transe e que os demónios falam, acontece às vezes, os demónios querem conversa e começam a mandar vir, as pessoas até nem se lembram de nada depois. Então eles aí rezam o terço, o Pai Nosso, a Ave Maria e também a oração de libertação que eu preparei há uns anos. O que é uma oração de libertação? Eu estou a demorar um bocadinho de tempo, mas isto vai responder a outras perguntas. A oração de libertação não é um exorcismo. Tecnicamente, hoje a palavra exorcismo tem um significado muito preciso. Se nós pegarmos no Catecismo da Igreja Católica, o que é que o Catecismo diz? O Catecismo é uma celebração litúrgica em que o sacerdote, em nome de Cristo e da Igreja, expulsa o demónio. Fundamentalmente é isto, não é? E depois, como eu expliquei, há o exorcismo maior e há o exorcismo menor. Portanto,
A definição de exorcismo é já uma coisa muito precisa. É uma celebração litúrgica em que, em nome de Cristo e da Igreja, se pede a Deus que saia ao demónio que atormenta alguém, digamos assim. A oração de libertação é algo parecido, é uma oração, não é uma celebração litúrgica, portanto, em que alguém, em nome de Jesus, digamos, em virtude do seu batismo, mas não em nome da Igreja, não é que a Igreja me delegou essa missão, pede a Deus que alguém seja liberto do influxo diabólico. Portanto, no fundo pedimos a mesma coisa, mas uma coisa é uma celebração litúrgica em que se age em nome de Cristo e da Igreja, outra coisa é uma oração em que se vai um pouco por conta própria. Mas o nosso conta própria é o batismo, é uma coisa séria também e forte, né? Nos primeiros séculos, no Novo Testamento, a palavra exorcizar ainda não tinha este significado tão específico como tem agora para nós católicos, depois de 2000 anos. No Novo Testamento, exorcizar era sinónimo de expulsar o demónio. Porquê é que eu estou a fazer estas pequeninas nuances? Porque senão depois não nos entendemos a falar. Porque nós vamos ver, no Novo Testamento não havia oração de libertação. Não havia a palavra, o conceito de oração de libertação, mas havia a prática da libertação. No Novo Testamento e nos primeiros séculos da Igreja também não havia padres exorcistas ainda nomeados pelo bispo. Todos os batizados exorcizavam. Era, seu padre? Era. Portanto, as coisas têm uma sua história e o direito canónico, a disciplina eclesiástica também tem a sua evolução. O que é que nós vemos nestes 2000 anos? Que a Igreja foi sempre regulando com mais cuidado este ministério delicado. Ou seja, primeiro toda a gente exorcizava, os batizados, vocês, né, se vivessem nos primeiros séculos. Depois, passado não muito tempo, se não me engano, no século II ou III, já foi instituída a Ordem dos Exorcistas, que era uma ordem menor, antes de receber o diaconado e o sacerdócio. Depois, a Igreja foi sempre reservando este ministério para os padres e agora os padres nomeados pelo bispo. Portanto, foi sempre, digamos, que o que notamos é este fenómeno da Igreja dizer, restringir um pouco. Qual é o principal motivo por trás disto, na minha opinião? Na minha opinião é porque a Igreja foi percebendo que é preciso alguma preparação para lidar com o demónio. O demónio é manhoso, enrola-nos com muita pinta e, portanto, é bom estar preparado. Eu vejo, na prática, encontro muita gente boa que reza as orações de libertação, etc., mas faz coisas, digamos assim, um pouco imprudentes, um pouco estúpidas. Gasta muito tempo à conversa com o demónio. Não é? Como se achassem que fossem convencer o demónio, com conversa, não é? E reza pouco tempo, não é? E depois não ajudam as pessoas, por exemplo, a fazer uma boa confissão, que é coisa muito importante. Portanto, eu vejo que há gente boa metida neste ministério, mas que aquilo é muito, como se diz, fogo de vista, é muitos foguetes, mas depois a pessoa, eu vou ver, olha, eu vou ao grupo de oração há 3 anos e rezam por mim, fazem a oração de libertação. E há quanto tempo não se confessa? Eu não posso confessar porque estou junta. Então, significa que ela andou 3 anos a ir ao grupo de oração e não se confessou. Toda a gente rezou por libertação, mas não fez o mais... Ninguém a ajudou a fazer a coisa mais importante, sair do pecado. Percebe-se? Por isso é que eu acho que a Igreja quer que os exorcistas sejam pessoas preparadas, porque senão às vezes estamos a tentar resolver mal o problema. Eu dou muito a analogia do balde que está roto. Estamos a tentar encher um balde de água, mas o balde está roto. E por isso é preciso alguma preparação para dizer, primeiro tapar o buraco, depois pôr água. Porque senão às vezes boa vontade só não chega. O demónio também se ri. Pronto. De qualquer maneira, tudo isto que eu disse não tira que as orações de libertação são importantes. E ninguém pode ser proibido, digamos assim, de rezar a oração de libertação. O Pai Nosso, que nós vimos hoje de manhã, o livrai-nos do maligno,
Isso, a petição que estamos a fazer é uma oração de libertação. Se nós vimos bem, livrai-nos do mal. Estamos a pedir a Deus Pai que nos livre do maligno. Isso é o quê? É uma oração de libertação. Não é? Portanto, e Jesus mandou-nos rezar assim. Por isso não é possível, se eu dissesse, eu não quero fazer nenhuma oração de libertação, então tens que arrancar essa petição do Pai Nosso. Chegas ao não nos deixeis cair em tentação, diz logo amém. Porque a última petição, estás a pedir a Deus que te livre do mal, como vimos hoje de manhã com a ajuda do catecismo. O padre Gabriel, lá nos exorcismos em Roma, onde eu tive 10 anos, dava às pessoas uma pequenina folhinha, um quadradinho de papel com uma fotocópia, com uma oração de libertação em italiano, que mandava as pessoas rezarem ao longo, sobretudo as pessoas que eram atormentadas pelo demónio e que se sentiam mal, que tinham momentos mais atacadas. Ele dizia, reza esta oração. Pronto. Eu, quando vim para Portugal, peguei nessa oração, traduzi para português e adaptei um pouco e, digamos assim, fiz alguns retoques, pus o Pai Nosso primeiro, comecei com o Pai Nosso e depois, na última petição, livrai-nos de todo o mal, eu prolongo, desenvolvo essa última petição. E isto, porque é que eu fiz isto desta maneira? Porque primeiro penso que é mais eficaz e depois porque é mais catequético. As pessoas percebem que, no fundo, na sua essência, uma oração de libertação não é mais que desenvolver a última petição do Pai Nosso. As pessoas percebem isso. Não é um exorcismo, é desenvolver a última petição do Pai Nosso. mas estamos a pedir a Deus a mesma coisa. Exatamente, mas não é uma celebração litúrgica em que o nome de Cristo é da Igreja. É outra. É parecido. E a eficácia, no fundo, o alvo é o mesmo. O problema que queremos resolver é o mesmo. Mas uma coisa é dar um tiro com um canhão e outra coisa é dar um tiro com uma pistola. Não é exatamente a mesma coisa. Mas agora, uma boa notícia. As orações de libertação funcionam bem. Quase igual aos exorcismos. Se forem rezadas com fé, é muito bom. É eficaz. Que bom, Sr. Padre. Então não é preciso ir a Lamego, não. Não é preciso, é fé. Fé em Deus. Se rezarmos as orações com fé, Deus atua. No fundo é uma verdade tão básica. Se rezarmos com fé, Deus atua. É simples, mas a gente às vezes esquece. Nós estamos muito preocupados com o instrumento. Mas é que se o Padre Lara tocar aqui, vai que coisa. É Jesus que cura, é Deus que salva. É Deus. O instrumento é só um instrumento. É como achar que o microfone canta muito bem. O microfone não canta bem. Quem canta bem é o cantor. Mas este microfone é um espetáculo. Palmas para o microfone. Isso é estúpido, porque o microfone não faz nada. Só transmite a voz de outro. Seu Padre, então olha, vá-se embora. Eu sou só um simples instrumento. Mérito nenhum. Ou quase nenhum. Deus é que dá a graça, Deus é que atua. E a boa notícia é, vocês podem ser instrumentos do poder de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus, no meio deste mundo. Esta é a boa notícia. Portanto, podemos rezar as orações de libertação, sim. Como eu dizia, quando surgem as manifestações e é uma assembleia grande, normalmente eu levo as pessoas para uma salinha. Se a pessoa acalmar, conversa-se primeiro. Em geral, as pessoas têm a tentação de rezar primeiro. Normalmente é melhor conversar primeiro. Porquê? Para perceber a raiz do problema, a causa. Porque rezar às cegas é gastar tempo inutilmente. É melhor, se a pessoa acalmar, não acontece sempre. A pessoa tirou com as cadeiras para o ar, foi ali para o lado. Foram 2, 3 pessoas com ela. Ela bebeu um copo de água, não sei o quê, acalmou. E depois elas começam a perguntar-lhe, olha, como é que se chama? Onde mora? É católica? Vai à missa? Confessa-se? Vão vendo o que é que se passa consigo. Que sintomas estranhos é que tem? Etc. O meu marido deixou. E já se vai fazendo um certo quadro do que é que a pessoa está a passar. E depois, sim, vale a pena rezar. Mas já sabemos o que é que temos que pedir a Deus. Quais são as feridas daquele coração?
Quais é que são os distúrbios? É na cabeça, sinto picadas na cabeça, no coração, não consigo rezar. O que é que se passa? Não é? Às vezes rezamos à louca, reza, 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 e estão ali 3 horas a rezar aos gritos. E ainda ninguém parou e disse, o que é que se passa? Não é? Como eu digo, às vezes não dá porque a coisa é muito violenta e quando se chega lá à sala, a pessoa o demónio não para, quer partir tudo. Então aí é preciso segurar, para a pessoa até nem se magoar, e aí, enquanto ela não acalma, reza-se um bocado. Um bocado é quanto tempo? Não sei, 10, 15, 20 minutos. Normalmente depois eu paro. Se rezar 2, 3 vezes a oração de libertação, nos casos mais violentos, e se separar a seguir, ou se rezar o terço também funciona lindamente, rezar o terço, e se separar, a pessoa depois volta, sai do transe e acalma, e depois já se pode conversar. E depois, como eu digo, rezar no fim, rezar sempre no fim. Pronto, isto são alguns conselhos práticos. Então, e a história do sacerdote? Se está lá o padre, se não está lá o padre? Obviamente que, se o sacerdote participar na oração, é melhor. Como é óbvio, porque o sacerdote é alguém que também foi batizado como nós, mas recebeu um sacramento especial que o habilita a atuar em nome de Cristo, que é o sacramento da ordem. É uma coisa séria e poderosa. Não é? Mas ele não é exorcista, não interessa. É Jesus no meio de nós, pelo sacramento que recebeu. Portanto, mesmo que ele reze um Pai Nosso, mesmo que ele simplesmente imponha as mãos ou invoque o Espírito Santo, isso tem força. Por isso, é bom que o sacerdote esteja presente. Problema prático. Às vezes, os padres não estão habituados, eu já estou a responder a mais perguntas porque são as coisas que acontecem. Seu padre, mas nós estávamos lá no grupo de oração e a pessoa teve mal e o padre ficou um bocado desconfortável e não sabia o que é que havia de fazer, se avançava, se não avançava, olhou para nós, não sei o quê. E o que eu digo é, não vale a pena pôr o padre em dificuldade. Não é? Portanto, se a gente vê que o padre não está habituado e que fica aflito, tentar nós não perder a calma e fazer como eu digo, levar a pessoa para um lado e tal, acalmar, não é? E no final, termina a oração, uns ficam lá a tomar conta da pessoa, outro vem dizer, Senhor Padre, se quiser, venha ali ter com a pessoa, era bom que o Senhor a confessasse, que a ouvisse e desse uma bênção. Não é? E assim, ao pouco e pouco, ele vai percebendo como é que estas coisas funcionam. Mas, obviamente, tem que ser com jeitinho e com paciência e com uma certa humildade, com respeito, porque o padre é que é o padre. Portanto, às vezes o padre não tem experiência e as pessoas querem começar Seu padre, faça isto, faça aquilo. Aquilo depois dá confusão, dá zaragata. Portanto, tem que ser com jeitinho. Com delicadeza, Seu padre, olha, a pessoa está mal, parece-me que é espiritual. Não é nada, mas venha ver. Reze connosco, reze só um Pai Nosso e dê a bênção, se achar bem. Assim, com jeitinho. Os padres que têm mais caminhada, sobretudo no renovamento carismático, nos grupos de oração, já sabem, já viram muita coisa e, portanto, já não se espantam muito e já sabem um bocado como onde fazer, mas mesmo assim, às vezes também trocam um bocado as voltas, como eu dizia, às vezes reza-se 3 horas e ainda não se conversou e tal. Então é partilhar com eles, olha, Seu Padre, vi este conselho, achei que funciona bem, ouvi esta oração, etc. Orações que funcionam também muito bem, a invocação do sangue de Jesus, a ladainha do sangue de Jesus, são tudo orações muito fortes do ponto de vista espiritual, que o demónio não gosta. No caso em que as pessoas andaram envolvidas com práticas ocultas ou esotéricas, que hoje em dia infelizmente é fácil, eu já falei um bocadinho de manhã, né? Reikis, não sei o que mais, mapa astral, centro espírita, é muito importante essas pessoas renunciarem a essas práticas e renovarem as promessas do batismo. É como se fizessem um divórcio com o demónio, porque essas práticas, como eu expliquei hoje de manhã, rápido, implicam um certo pacto, uma certa aliança com o demónio. Então, primeira coisa é cortar essa ligação. E a segunda coisa é renovar a nossa ligação com o Deus vivo, a nossa aliança pelo batismo. Certo? Portanto, às vezes não se faz isto e é pena.
E isso é importante. E isso também se pode fazer nos grupos de oração, de vez em quando. Vamos renovar as promessas de batismo. Renuncias a Satanás? Sim, renuncio. Mas, nestes casos das pessoas que tiveram em práticas ocultas, às vezes há coisas muito pesadas, satânicas. Outras coisas são estas mais magia branca, estes exemplos que eu dei. É bom renunciar explicitamente. Eu renuncio a ter andado no Reiki e no Yoga e nas cartas do Tarot e creio em Deus Pai e creio em Deus Filho e creio em Deus Espírito Santo e esta é a fé da Igreja. Portanto, é bom para nos posicionarmos espiritualmente. Percebe-se? Eu estou a dizer, eu não quero nada contigo e eu quero tudo com Deus. Pronto.